Oi, gente. Aqui quem vos fala é Grace. Eu estou aqui para fazer uma pequena reflexão de uma audiência que aconteceu esse mês, para ser precisa, foi dia 7 de março, audiência pública do acolhimento no município de Nova Lima. E dentro destas falas, houve-se uma senhora, onde ela mesma se colocou como representante das mães, que foram vítimas pelos conselheiros tutelares da Regional Noroeste, onde, por mais que eu não esteja no conselho hoje, naquele momento eu era conselheira e fiz parte das decisões tomadas pelo colegiado da época. E é por isso que eu estou tão indignada com muitas coisas que essa senhora falou, porque ela não condiz com a verdade. Ela falou tantas coisas que eu realmente fiquei assim perplexa de ouvir e ficar assim tentando entender como uma mãe tem coragem de falar tantas barbaridades e ficar assim impune, sem fazer nada. Pessoal, Conselho Tutelar, ele é um órgão muito sério. Ele não tem como você brincar de ser conselheiro tutelar. E as coisas que essa senhora falou ali na audiência, eu até me solidarizo com a plateia que ficou ali, né, comovida com a fala dela, porque realmente, se tivesse acontecido da forma que ela está falando, qualquer um sentia pena, coitada, que vítima, né, que essa senhora foi. Mas não foi desta forma. Eu quero fazer aqui um pequeno resumo de como que o Conselho Tutelar teve conhecimento a esse caso. Primeiro, que ela fala que as conselheiras não ouviu ela em momento algum, que não deu suporte em momento algum e que também não ouviu a adolescente. Isso não é verdade. Até porque não tem como você tomar decisão nenhuma de caso algum sem ouvir as partes envolvidas. Mas, antes de chegar no acolhimento, eu quero fazer aqui uma pequena reflexão da senhora Ivanir Liberato. Quando nós recebemos a primeira denúncia de que que estava acontecendo com frequência das crianças ficarem sozinhas em casa, tanto no meio da semana quanto nos finais de semana, foi por volta de umas 9h30 da noite, eu não me lembro se foi quinta ou se foi sexta-feira, mas ao chegar no endereço informado, realmente a adolescente de 14 anos estava com os seus 2 irmãos, crianças, dentro de casa, por volta de umas 9h30 da noite, e na fala das próprias crianças e da adolescente, ficou comprovado que isso já estava acontecendo outras vezes, não era só naquele dia. Tentamos contato com a genitora de todas as formas e não conseguimos. Depois, a adolescente conseguiu lembrar o número do telefone do padrasto, que já não morava mais ali naquela residência, e logo a gente se encontrou com ele no Conselho Tutelar. E ele também tentou entrar em contato com a senhora por telefone e não obteve sucesso. Então, ele propôs deixar as crianças lá segura no Conselho Tutelar e ele iria passear aí no bairro procurando a senhora em algum bar, porque ele sabia que a senhora estava em algum bar. E assim ele fez. Segundo ele, foi nos 3 bares e aí no terceiro achou a senhora em um. E trouxe ante o Conselho Tutelar. Nesse dia, a senhora estava tribêbada. E realmente, nesse dia, nós não tivemos condições de conversar com a senhora. Porque a senhora estava agressiva e não tínhamos condições de deixar os seus filhos com a senhora como a senhora queria. Então, foi feito um acordo no Conselho Tutelar de passar a responsabilidade para o genitor das 2 crianças. E aí, nós iríamos deixar a adolescente com ele também. Mas pela própria adolescente, demonstrar uma insegurança de ir com ele e por ele não fazer parte do núcleo familiar dela, nós resolvemos buscar uma outra forma. E aí foi um outro trabalho para poder ela sugerir alguém que pudesse ficar com ela para evitar o acolhimento. E assim foi feito. Uma colega da senhora que havia trabalhado com a senhora em outra época, passou-se no Conselho Tutelar e se dispôs a ficar com a sua filha aquela noite, para que no outro dia o conselho pudesse conversar com a senhora para evitar o acolhimento da sua filha adolescente, porque os 2 já estavam seguros, os outros 2, as crianças. E assim foi feito. Quando estava todo o documento preenchido para o termo de entrega e responsabilidade para esta pessoa, que eu não me lembro o nome dela, mas está aí no caso.
Vocês podem procurar o caso e analisar se as pessoas que estão no Conselho Tutelar hoje realmente forem profissionais e sentarem, estudar os casos, vai poder comprovar toda esta minha fala. E aí percebemos que esta pessoa que se colocou para ser responsável pela sua filha era adolescente também. Ia completar-se 18 anos, mas ainda não tinha 18 anos, apesar de claramente ser uma pessoa responsável e aparentemente não parecia que era adolescente. Ela parecia ser uma pessoa sim mais velha e mais responsável. Mas por causa da idade não podíamos deixar ela com a sua filha, mesmo que fosse de um dia para o outro. Então ela mesma indicou uma outra colega de trabalho, adulta, que morava com ela ou morava perto, uma coisa assim. E essa pessoa esteve no Conselho Tutelar naquele dia, tarde da noite, e assinou o termo de entrega e responsabilidade, documento esse que nós entregamos para pais irresponsáveis e não para terceiros, mas nós fizemos essa jogada exatamente para impedir que naquele momento a adolescente fosse para o acolhimento. Mesmo sabendo de todas as questões, mas como era o primeiro contato do Conselho Tutelar, nós fizemos de tudo para poder buscar fortalecer o vínculo, buscar com que isso não acontecesse mais e orientar a senhora, como foi feito no dia seguinte. No outro dia, a senhora levou uma notificação e a senhora compareceu no conselho, inclusive acompanhada de uma advogada aqui do bairro Jardim Canadá, que é conhecida. O nome dela é Valquíria. Inclusive, ela esteve no Conselho Tutelar juntamente com a senhora e lá ela explicou, não estava como advogada, mas estava como conhecedora de direito e que estava para orientar a senhora que o que aconteceu foi sério demais e que realmente não poderia ficar acontecendo. Ali a senhora foi advertida, ali a senhora foi ouvida, que está lá no Conselho Tutelar, o seu depoimento, e foi advertida a não deixar isso acontecer novamente. Depois, a senhora sumiu. Ninguém conseguia falar mais com a senhora por telefone, ninguém conseguia achar a senhora em casa, não é verdade? E aí, passou-se menos de 2 meses, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia onde novamente a senhora estava deixando os meninos sozinhos, indo para bares, e esse dia que aconteceu esse fato, realmente a senhora estava trabalhando. Era de noite, mas a senhora estava trabalhando. Que os seus filhos não estavam mais com a senhora, os pequenininhos. Estava com o genitor, que ainda assim não tinha passado a responsabilidade, para a senhora continuava com ele. Segundo ele, a irmã dele estava ajudando a cuidar dos filhos. Agora, a adolescente, como a senhora mesma acordou no Conselho Tutelar, iria ficar com uma outra pessoa, que eu não me lembro, não recordo o nome, mas com certeza ela não ia ficar só. Nesse dia, o Conselho Tutelar recebeu uma outra denúncia e uma outra conselheira esteve no endereço e trouxe a adolescente lá para o Conselho Tutelar, onde a adolescente estava sozinha em casa, cuidando da irmã, que era criança, e passando mal, diga-se de passagem. E segundo ela, a senhora estava trabalhando, mas a senhora não tinha parado de ir às noites para os bares e passar noites e noites. Inclusive, no último depoimento da sua própria filha, lá está dizendo que ela mesma preferiu não ir para o bar do peixe. Ela preferiu ficar em casa sozinha no final de semana anterior ao acontecimento, porque ela não se sentia bem na localidade, nesse bar que a senhora ia. Ela mesma disse, eu não me sentir bem, eu preferi ficar em casa sozinha do que ir com a minha mãe para lá. E o seu filho pequenininho, a única coisa que ele queria é que a senhora parasse de beber. Que a gente tentou fazer uma conscientização para a senhora fazer parte do fazer parte do acompanhamento, não foi? Que a senhora também não aceitou. Ok, mas a senhora disse que não foi ouvida. A senhora disse que a sua filha não foi ouvida, que as conselheiras estavam ali para te punir. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. E eu quero esclarecer para a comunidade que o trabalho do Conselho Tutelar ele é um trabalho muito sério. Ele tem sim que esgotar todas as medidas, mas excepcionalmente, e o que é excepcionalmente? Lá na audiência pública, estava lá o doutor Juarez, que é juiz, foi juiz há muito tempo, e realmente fiquei muito feliz com a fala do doutor Juarez, porque ele foi coerente na sua fala, onde ele fala que a base das crianças é a família, e é mesmo,
tem que ser trabalhada a família. E a senhora, com o exemplo que a senhora estava dando para os seus filhos, a senhora não estava sendo base nenhuma. Eu fico muito feliz se a senhora realmente hoje está preparada para poder assumir o papel de mãe e ser exemplo para os seus filhos daqui para frente. Mas naquela época, tudo isso que eu estou falando aconteceu de fato. E os conselheiros daquela época não fez para punir, fez para garantir. Porque nós não poderíamos compactuar com o erro de deixar a sua filha sozinha, noites e noites sozinhas. Nós não poderíamos. Como não tinha familiar da parte dela para ficar com ela, nós assumimos o risco de deixar com um terceiro, que é essa pessoa que eu não vou me lembrar o nome agora, gente, mas está lá no caso, as autoridades que quiserem, Ministério Público, juiz, pode pegar o caso na íntegra e fazer uma análise do que eu estou falando aqui. E analisar se realmente essa senhora não foi ouvida, se as crianças não foram ouvidas e se a adolescente não foi ouvida. E no dia do acolhimento especificamente, vamos para o dia do acolhimento, nós mais uma vez tentamos fazer de um tudo para que não ocorresse o acolhimento, inclusive buscando ajuda nessa outra senhora que ficou fazendo o favor de ficar com a adolescente no primeiro episódio, que ela se dispôs, esteve no conselho mais uma vez, pela segunda vez, mas tinha um fator agravante nesse momento, porque ela fala que aceita ficar com a adolescente, só que agora o namorado dela estava com ela dentro da residência, da casa que ela estava vivendo, e ele trabalhava 12 por 36, e ele ficava durante o dia, no dia que não estava trabalhando, em casa. E como nós tínhamos que informar para o Ministério Público pela segunda vez que a senhora estava deixando tudo acordado, não estava acontecendo da forma que foi acordado no Conselho Tutelar, tinha que comunicar para o Ministério Público, nós achamos muito sério o próprio conselheiro tutelar entregar para terceiros aonde não tinha nenhum vínculo e não poderia, sim, não estou dizendo que ia acontecer alguma coisa, mas era arriscado colocar uma adolescente, que a gente percebia ali, por sinal, que era uma adolescente muito tímida, muito retraída, por sinal, muito bonita. Então, a gente ficou temeroso em colocar. Então, conversamos com essa senhora, ela entendeu perfeitamente, e aí nós tiramos ela dessa provável ajuda para ficar com a adolescente. Mas aí, acionamos de novo o pai dos seus 2 filhos, as crianças. E aí, ele sugeriu que a irmã dele, a ex-cunhada da senhora, ficasse com ela, com a adolescente. E aí, o que aconteceu quando essa cunhada chegou lá no Conselho Tutelar? A senhora queria agredir ela no Conselho Tutelar. As conselheiras que não deixaram. E aí vocês começaram uma discussão de vários assuntos, inclusive de comida estragada que uma tinha dado para a criança, inclusive o cabelo de uma que tinha cortado sem a sua autorização, e começou aquele conflito no Conselho Tutelar, que a gente viu que não tinha condições mínimas de deixar a adolescente na casa dessa ex-cunhada da senhora, que diante tantas confusões, também desistiu de assumir o papel de ficar ali com a criança, com a adolescente, para evitar o acolhimento. E a senhora claramente disse que preferia ela no acolhimento do que com o pai, que já estava sendo comunicado naquela mesma noite, que viria 3 dias depois buscar a adolescente. Porque o trabalho do Conselho Tutelar, do conselheiro, é evitar o acolhimento e buscar a forma mais rápida, se caso ele venha acontecer, para que ela volte para o seio da família. Família essa que já tinha ficado com ela, porque lá no relatório dela ela fala que conviveu com a avó por parte de pai, né? Então, vamos lá. A senhora afirma que o Conselho Tutelar, em momento algum, conversou com a sua filha. Olha que mentira. Nós não conversamos não só com a sua filha, mas também com seus filhos. Em momento algum nós conversamos com a senhora. Olha que mentira. Conversamos com a senhora nos 2 momentos, inclusive te advertimos por escrito, não só verbal. Né? Pois é. Então, eu quero falar para vocês que estão aí acreditando nessas barbaridades que está acontecendo para poder colocar a culpa no Conselho Tutelar daquela época, que avalie bem a postura de cada um de vocês e busque a realidade do que de fato aconteceu. Porque essa senhora está mentindo descaradamente,
Não foi desta forma e ela não foi vítima nenhuma. E eu gostaria muito de não ter feito nem parte dessa decisão de acolher não só a filha dela, mas criança nenhuma. Mas infelizmente, conselheiro tutelar que trabalhe, que atua de verdade, vai chegar nesse momento de acolher sim. Porque ele não pode deixar com que os direitos dele sejam violados a ponto de não ter lugar para ir, para ficar. Então, foi isso que aconteceu. E aí, faltou realmente o empenho da rede para poder acompanhar com mais rapidez, para poder evitar muitos de outros acolhimentos. E eu garanto, gente, para todos vocês que os últimos acolhimentos que aconteceram, que foram 3 casos específicos, nenhum deles foram injustamente. Todos eles teve um trabalho de esgotamento para poder evitar o acolhimento, até que não teve outra alternativa e tivemos que colher. A avó, como diz na abertura, né? A senhora Slay fala que a avó, né, que estava lá, tal. Tem um caso do conselho tutelar que a avó amarrou a criança e colocou ela pelada na rua, no lado de fora de casa, no quintal. Isso não é violação? As outras crianças, que depois, se for necessário, eu venho aqui e faço um vídeo só por causa disso. A mãe não bateu, a mãe não fez nada disso, mas a criança está com o olho roxo. Mas nós mandamos para o Ministério Público, para o CMDCA, para todos os lugares que era de obrigação nossa informar, todos os ocorridos, todos os acontecidos. Outra coisa, que eu também fiquei muito feliz com a fala da conselheira Paixão. Ela falou muito bem, coerente demais com a fala dela. E aí ela fala da visita que foi feita no acolhimento, que eles estão fazendo agora. Que bom que eles estão dando sequência ao trabalho que o Conselho Tutelar, juntamente com o Conselho do Centro, o Conselho da Regional fez, que foi o início da fiscalização, coisa essa que a Prefeitura já tinha sido informada, o Ministério Público já tinha sido informada. A senhora também fala que a sua filha foi violada nos direitos dela dentro do acolhimento, coisa que é verdade. Só que a senhora não falou do trabalho que a conselheira fez de intervenção. A senhora sabia que no primeiro dia que foi feito o contato para sua filha ir ser acolhida, eu que estou falando agora, entrei em contato para a coordenadora do acolhimento e fiz um acordo verbal com ela por telefone, que a adolescente era uma adolescente simples, tímida e que não tinha perfil para estar dentro do acolhimento de adolescente, mediante tudo que nós estamos sabendo do acolhimento, que já tinha sido passado tanto para o Ministério Público, tanto para a Prefeitura, porque é responsabilidade do município dar o suporte e segurança quando o Conselho Tutelar encaminha uma adolescente para dentro do acolhimento. E a coordenadora me deu a palavra dela, que naquela noite a adolescente dormiria no acolhimento dos adolescentes, mas no outro dia, no mais tardar 9 horas da manhã, estaria no acolhimento das crianças, exatamente por causa do perfil que eu passei para ela, na presença de mais 4 conselheiras tutelares. Então, senhora, nós fizemos de um tudo para proteger e garantir a segurança da sua filha. Se o município não deu a estrutura cabível, a estrutura necessária e deixou com que o acolhimento lá, seja adolescente, seja quem quer que fosse, violar os direitos dela, a culpa não é do Conselho Tutelar, não. A culpa não é do conselheiro. A partir do momento que acolheu, o conselheiro sai de cena e entra à rede para dar suporte e não deixar direitos serem violados. Agora, se aconteceu a violação de direito na instituição, o conselheiro volta à cena, como nós voltamos, para poder advertir, para poder caminhar e para poder informar para o Ministério Público tudo o que estava acontecendo, coisa que o conselheiro também fez à época. Então, fico muito feliz que os conselheiros tutelares que estão hoje atuantes estão dando sequência a essa ação, que é de obrigação dos conselheiros. Eu vou ficar por aqui, porque senão fica muito longo esse vídeo, mas eu vou estar voltando um outro vídeo que eu deixei de colocar, porque a gente trabalhando na empresa privada, né, que não é pública, não é prefeitura, é diferente. Então, o tempo da gente fica muito escasso. E acabei esquecendo de voltar ele para o ar. No final do meu mandato, na época da eleição, eu fiz algumas denúncias que estavam acontecendo dentro do Conselho Tutelar.
que sempre foi verdadeiras e até aquele momento não tinha tomado providências por negligência, sim, do CMDCA, da prefeitura e da própria justiça, que também sabia de tudo que estava ocorrendo. Então, eu vou voltar esse vídeo para que vocês possam acompanhar. E peço a vocês que queiram esclarecer esse movimento dessas mães que se dizem injustiçadas pelos conselheiros tutelares, né, até 2023. Até esse momento que eu fiz parte, eu quero estar esclarecendo para a comunidade que queira esclarecimento, porque é injusto ir para uma audiência pública onde todos falam uma mesma linha e não dá oportunidade para colocar o outro lado da história, tá? E essa senhora mentiu e mentiu descaradamente, e isso não pode ficar assim. No mais, eu me coloco à disposição para a justiça. Se precisar ouvir, oficialmente eu estou à disposição. Espero que vocês realmente busquem esclarecer. Essa audiência está na Câmara, na TV Câmara de Nova Lima, no portal de transparência, e lá vocês podem estar assistindo na íntegra, né? A fala dela e a fala de muitas outras pessoas ali que, sinceramente, teve a sua importância, mas esse momento não dá para poder engolir tudo isso que eu ouvi ali pós-acontecimento, que mediante a minha rotina de trabalho hoje, fica mais complicado eu participar pessoalmente. Mas gostaria muito de ter participado e gostaria muito que tivesse essa outra parte também sendo ouvida. No mais, muito obrigada.